Nós estamos aqui na casa do Alex Simões Nunes e iremos conhecer um pouco da sua história e a sua trajetória no esporte, já que hoje ele representa o município a nível internacional. Alex se tornou amante do futebol aos 18 anos de idade e daí para cá as portas foram se abrindo. Quando criança, participou dos projetos em Rosário Oeste com os professores Bonifácio e Sebastião, o Yahoo. Saindo de Rosário, jogou na base dos Santos em São Paulo, por onde ficou por 6 meses. Depois recebeu a proposta de ir para a Coreia do Sul, onde defendeu também um clube. E também ficou por 6 meses nesse clube. Da Coreia do Sul, o retorno ao Brasil foi inevitável. Depois dessa vasta temporada internacional, Alex esteve nos clubes do Botafogo do Ribeirão Preto, onde ficou por 6 meses. Mas com a sua evolução, conseguiu uma nova temporada internacional no clube Universidade do Chile, onde esteve por 6 meses. Nesse intervalo de tempo, o Alex retornou ao Brasil, onde passou por 3 meses intensos de treinamento com os profissionais Vanderlei, o Vandeco, e o Jean Latorraca. Um período de muita luta, muito sofrimento e muito apoio familiar. E hoje o Alex defende o clube louletano em Portugal, jogando pela 2ª divisão. Como surgiu esse amor pelo futebol e quais foram suas referências de início quando você começou a ser um amante pelo esporte? Boa tarde, população rosariense. Olha, essa paixão já vem desde pequeno, né? Desde que eu comecei com um projeto do professor Boni e do professor Yahoo, que a gente começou com um projeto de jogos, depois foi passando durante o processo do professor Yahoo da escolinha, e daí começou a surgir um amor maior, né? Não só de torcedor, mas como atleta mesmo. E hoje, para você que mora fora do Brasil, como é ficar longe da sua família? Cara, é complicado, mas hoje em dia, para você ter alguma coisa e ser alguém na vida, você tem que ter sacrifícios. Eu acho que durante um tempo, a gente acaba amadurecendo rápido. E eu acho que a maior complicação mesmo é a saudade da família e dos amigos. E assim, na questão de adaptação, quais foram as dificuldades? A adaptação, primeiro é a língua, né? A gente tem que se adaptar com a linguagem, mas também o frio. Lá é muito frio, às vezes a gente ia treinar às 6 da manhã, 7 da manhã com 3, 4 graus. Então, adaptações em questão de linguagem, gírias, o frio, mas fora isso, foi bacana, foi tranquilo, foi uma experiência muito boa. Qual foi a palavra assim que você ficou mais surpreendido ao ouvir? Cara, eu acho que para eles são normal, mas pra gente aqui acaba sendo uma ofensa, né? Você chamar uma mulher lá de rapariga, eu acho que não tá no meu vocabulário. E você chegar do Brasil pra lá, igual a gente tem costume de chamar moça, menina, você chegar e chamar de rapariga, eu acho que é a mais estranha, né? Alex, retrocedendo ao início da sua carreira, qual a importância da sua família em relação ao apoio? E qual foi o posicionamento dos seus pais quando você decidiu ser um jogador de futebol? Cara, os meus pais, eu acho que o apoio familiar é fora o futebol, acho que o trabalho, a importância da família, isso está em primeiro lugar. Quando eu resolvi jogar, ser um jogador, ser um atleta, eles me apoiaram 100%. Falaram, não, filho, você quer jogar, então vamos jogar bola. Eu fazia faculdade, eu estudava no UNIC, fazia sistema de informação. Então, fui crescendo aquela paixão pelo futebol e foi daí que eu resolvi, né, jogar. Meu pai falou, não, então vamos jogar, vamos buscar atrás, vamos correr atrás dos seus sonhos. Se é isso que você quer, então vamos correr atrás. Quais foram e quais são as suas maiores provações em relação a estar longe de sua família ainda hoje, e você que está em Portugal? Essa distância é bem complicada, né? Eu acho que se o jovem não tiver cabeça, se o jovem não querer mesmo, é meio difícil ele querer enfrentar, porque há muitas dificuldades. As pessoas pensam que jogar futebol hoje é só ir lá no campo, treinar, depois ir embora, sair, festar, não. A gente acaba tendo um limite de vida social. A gente tem que abrir mão de várias coisas, de balada, bebida,
Graças a Deus nunca tive problema com bebida, nem balada. Claro que a gente também não é de ferro, né? A gente tem que sair às vezes, mas isso, a distância, se a pessoa não tiver o ponto firme, se ela não quiser mesmo, eu acho que não consegue, porque são várias coisas. Quando você está longe, a tentação é grande, né? São bebidas, drogas, mulheres, o assédio é muito, ainda mais em um nível europeu, que o futebol é diferente, que lá a cultura das pessoas da Europa é muita dedicação, é as coisas sérias, as coisas certinhas. Então tem que ter muita dedicação e o apoio familiar, isso é fundamental. E hoje, quais são as suas referências no mundo do futebol? Olha, as referências são, como a gente diz, a gente quando quer alguma coisa, a gente tem que correr atrás. Graças a Deus eu fiz muitas amizades na bola, onde eu posso... Qualquer problema eu posso recorrer, né? Tenho grandes amigos hoje, o Rafael Cabral, que é goleiro do Santos, Caio Maia, que foi um grande jogador do Santos da base, estava no profissional, aí teve um problema de lesão. Mas eu acredito que é por aí, a gente tem que começar, não adianta a gente querer dar um passo maior que a perna. O futebol hoje também, além de dedicação e treinamento, você tem que ter paciência, porque as coisas não são na hora que a gente quer. E o futebol hoje europeu está muito evoluído em questão tático, em questão técnico. É diferente dos clubes daqui do Brasil, onde a gente estava adaptado a treinar de uma certa maneira aqui no Brasil, e lá na Europa é totalmente diferente esses treinamentos. Então acho que esse pouco tempo foi capaz de eu poder me evoluir bastante durante essa pouco tempo de preparação. Pouco tempo assim, entre aspas, né? Foram um ano. Então... E ainda tem mais um ano ainda para tenho certeza, crescer muito. Hoje você deve ter ideia que você é exemplo para os jovens em Rosário Oeste. Qual que é o recado que você dá a esses jovens que têm o sonho de se tornar um jogador internacionalmente, como você está se tornando? Cara, eu acho que hoje, sem dúvidas, primeiramente você tem que ter fé em Deus, porque sem Deus a gente não consegue nada. E o apoio familiar, né? Que também o apoio familiar hoje é muito importante. É muito importante. E os jovens que queiram seguir essa carreira profissional tem que ter essa noção que não só no mundo do futebol, mas em qualquer ramo, hoje em dia você tem muito assédio. Em questão de bebida, em questão de balada, em questão de assédio de mulher. Então a maioria dos jogadores hoje, você tem exemplos, jogadores de altos clubes, de clubes grandes, como Botafogo, como Flamengo, com problemas de droga. Então tem que ter essa força de vontade, esse objetivo de querer e correr atrás, porque Rosário Oeste tem meninos bons de bola. Eu mesmo fui um exemplo daqui, conheço vários daqui. Só que tem aquela, né, a cervejinha ali, a bebida aqui, começa com a cerveja, depois tem a droga. Mas eu acho que 100%, primeiramente tudo você tem que ter fé em Deus, segundo você tem que ter o apoio familiar. E outra, quando você quer alguma coisa, você consegue, é só botar na cabeça, tem que ter um objetivo na vida, um plano, uma meta. E aí você consegue. Alex, queremos agradecer você por ter nos recebido em sua casa, contado um pouco da sua história, já que você hoje se tornou referência dentro do município de Rosário Oeste para todos os jovens que estão aí querendo iniciar uma nova oportunidade nesse momento que é o esporte. E vocês ficam agora com as imagens do Elcio Manuel, Paulo Linhares para a TV Rosário.